Olha, sonhar com aposentadoria antecipada é uma coisa, né? Mas ter um plano de verdade, aí já é outra história. A gente está acostumado com aquela ideia de ralar até os 65 anos e aí, quando vai ver, os melhores anos já passaram. Mas e se tiver outro caminho? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa estratégia que propõe exatamente isso: alcançar a tal liberdade financeira num tempo bem mais curto. Vamos pensar um pouco. A palavra aposentadoria em si, às vezes, tem um peso, né? Parece que significa parar tudo, o fim da linha da produtividade. Mas será que é isso mesmo? E se o verdadeiro objetivo não for parar de trabalhar, mas sim outra coisa? Exato! A meta aqui é outra, é liberdade. É aquele momento mágico em que o dinheiro para de ser o problema, sabe? E a gente ganha controle total sobre o nosso tempo. Quer relaxar na praia? Beleza. Quer criar um negócio que vai mudar o mundo? Manda ver. A escolha passa a ser real, diária. Então, para a gente chegar lá, o plano é dividido em 5 fases bem importantes. Primeiro, a gente define o objetivo, o famoso número da liberdade. Depois, vamos construir uma base bem sólida. Aí, partimos para aumentar a renda ativamente. O quarto passo é fazer o dinheiro trabalhar para a gente. E, por último, um choque de realidade sobre o plano. Ok, vamos começar pelo começo. O número da liberdade. Pensa nele como o nosso destino final, o nosso alvo. Porque, sério, não saber esse número é como correr uma maratona de olhos vendados. Imagina o esforço todo indo para a direção errada. Não dá, né? Basicamente, quando se fala de dinheiro, existem dois tipos de mentalidade. De um lado, tem o pessoal que, bom, meio que vaga pela vida, sabe? Vive de salário em salário, sem uma meta clara. Do outro lado, tem os realizadores. Essa galera não só tem metas, como também tem um plano para chegar lá. E para chegar na liberdade não tem jeito. A gente precisa ter essa mentalidade de realizador. Ah, mas como o realizador define esse alvo, esse número? A resposta está numa fórmula bem simples, que é conhecida como a regra dos 25. Ela que vai ajudar a gente a calcular exatamente quanto dinheiro eu preciso ter para viver só de renda passiva. E o processo, olha, é super direto. Primeiro passo: defina qual é a renda anual que seria ideal para viver com conforto. Quanto por ano? Depois, é só pegar esse número e multiplicar por 25. Pronto! O resultado é o nosso número mágico, o nosso destino financeiro. Vamos a um exemplo prático. Digamos que a renda desejada seja de US$ 50.000 por ano. Multiplicando por 25, a gente chega em US$ 1.250.000. A lógica por trás disso é a famosa regra dos 4%. Com esse montante, daria para tirar 4% todo ano sem que o dinheiro principal acabe. Eu sei, o número pode assustar um pouco, mas o importante aqui é que agora a gente tem um objetivo concreto, sabe? Algo real para buscar. Beleza, objetivo definido. Agora vamos para a segunda fase, que é simplesmente fundamental: construir uma base sólida. Pensa assim, não adianta nada querer construir um prédio gigante em cima de areia movediça, né? Com finanças é a mesma coisa. Precisa de um alicerce forte para não desmoronar na primeira crise. E se tem alguma dúvida sobre a urgência disso, olha só esse dado que é, no mínimo, alarmante. 40%. 40% dos americanos que ganham mais de US$ 100.000 por ano ainda vivem de salário em salário. Isso prova uma coisa muito importante: ganhar bem não é sinônimo de ser rico. Sem essa base, sem essa fundação, o dinheiro simplesmente some, escorre pelos dedos. Então, como a gente constrói essa base? São 4 pilares. Primeiro, eliminar as dívidas ruins, aquelas de juros altos que só comem o patrimônio. Segundo, montar um fundo de emergência, que é a nossa rede de segurança. Terceiro, ter um bom histórico de crédito, um bom score, para abrir portas no futuro. E por último, o quarto pilar é otimizar os impostos, para pagar só o que é realmente devido. E aqui tem um ponto que é crucial entender: a diferença entre dívida boa e dívida ruim. Dívida boa é aquela que coloca dinheiro no bolso, tipo, financiar um imóvel para alugar. Já a dívida ruim, essa é a vilã. É do cartão de crédito, do crediário com juros absurdos, que só tira dinheiro da gente. Essa dívida ruim tem que ser a prioridade número 1 para eliminar, para ontem. Muito bem, base sólida construída. Então vamos para a fase 3, expandir. Agora sim, é hora de focar em aumentar ativamente a renda. E a grande sacada aqui é sair da dependência de uma fonte só de renda e começar a criar várias.
E para entender isso, a analogia com o Homem-Aranha é simplesmente perfeita. Imagina, ter só um emprego é como se pendurar por um único fio de teia. Se esse fio arrebenta, a queda é feia. Agora, com várias fontes de renda, a gente constrói uma teia inteira, uma rede de segurança. A bolsa pode cair, um negócio pode dar errado, mas a estrutura toda, a vida financeira, continua segura. Certo, mas como criar essa teia na prática? Bom, existem milhares de jeitos. O grande segredo é olhar para o que a gente já sabe fazer, para as nossas habilidades. Qualquer talento, qualquer conhecimento pode virar dinheiro. Pode ser com e-commerce, com fotografia, prestando algum serviço. E o legal é que quando a gente faz algo que gosta, o processo todo se torna muito mais sustentável no longo prazo. E agora a gente chega na quarta fase. E aqui a chave vira completamente. Depois de conseguir aumentar a renda que vem do nosso trabalho, o foco agora é na renda passiva. Ou seja, fazer o dinheiro trabalhar para a gente, gerando mais dinheiro, sem que a gente precise trocar nosso tempo por isso. A análise que a gente está seguindo aponta 3 grandes motores para gerar essa renda passiva. São eles: o mercado de ações, para a gente se tornar sócio do crescimento de grandes empresas; as criptomoedas, que são um ativo com mais risco, mas com um potencial enorme; e o mercado imobiliário. Historicamente, esses 3 são os grandes pilares para multiplicar a capital. Falando um pouquinho de cripto, que a gente sabe que é um terreno mais arriscado, a abordagem aqui é mais pé no chão, mais conservadora. A ideia é alocar só uma fatia pequena do portfólio, tipo uns 5%, e focar nas moedas mais conhecidas, como Bitcoin e Ethereum. O objetivo aqui não é ficar rico da noite para o dia, mas sim ter uma exposição controlada a um ativo que tem um potencial de crescimento muito grande. Agora, os imóveis, esses são chamados de santo graal por um motivo bem específico: a alavancagem. Pensa só, é possível comprar um imóvel usando o dinheiro do banco e o aluguel que o inquilino paga vai cobrindo a parcela do financiamento enquanto o imóvel valoriza. No fim das contas, é outra pessoa que está pagando pela construção do seu patrimônio. Mas muito cuidado aqui. A alavancagem é uma ferramenta poderosíssima, mas se não for bem gerenciada, o risco também é muito alto. Bom, e tudo isso nos traz para a última fase, que é, basicamente, um choque de realidade. Porque, vamos ser sinceros, esse plano é muito ambicioso e a gente precisa ser honesto sobre o que realmente significa colocar ele em prática. O ponto central é esse: não vai ser fácil. Qualquer um que prometa um caminho fácil para isso está contando uma historinha. Para chegar na liberdade em 7 anos, o nível de foco, de sacrifício e de trabalho tem que ser muito, mas muito acima da média. E tem uma frase que resume tudo perfeitamente: se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo. A recompensa, claro, é uma vida inteira de liberdade, mas o preço são alguns anos de esforço intenso, de muita disciplina e consistência. Vão aparecer obstáculos no caminho, com certeza, mas eles têm que ser vistos como desafios para superar e não como o fim do mundo. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para todo mundo refletir. A troca que está na mesa é bem clara. São alguns anos de foco e trabalho intenso por décadas e décadas de liberdade. A grande questão é: essa troca vale a pena? Porque a resposta para essa pergunta é o que vai definir todo o caminho daqui para frente.